Ok, senhoras e senhores, olá a todos. Não vou me atrever a dizer bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, né? Mas enfim, estamos aqui para fazer a nossa segunda aula de gestão integrada e comunitária para o curso de formação de sargentos 2021. A gente explicou na primeira aula acerca dos conselhos comunitários de segurança e agora nós vamos analisar um pouco acerca dos fundamentos e princípios que essa área, né, tão interessante para a Polícia Militar compreende aí o nosso trabalho. Então, hoje nós vamos estudar e analisar um pouco da base, né, da fundamentação que a Polícia Comunitária disponibiliza para o profissional de segurança pública que estará atuando aí na linha de frente, seja numa rádio patrulha, seja um atendimento ao cidadão independente local, numa base comunitária, enfim, certo? Então, os fundamentos e princípios da filosofia de polícia comunitária. Vamos lá. Nós sabemos que possuímos 10 princípios. E esses 10 princípios eles estão coligados, né? A junção dos 10 vai fazer com que o serviço de polícia comunitária seja executado da melhor maneira possível, né? E que possa se chegar aos objetivos previstos, né, em conformidade com o conceito de polícia comunitária, que é melhorar a qualidade de vida, né, da população. Esse é o principal objetivo, né, da polícia comunitária. Né? A resolução de problemas, né, vai acabar gerando a melhoria da qualidade de vida da população em uma certa localidade do território. Pois bem, vemos aqui o primeiro princípio, filosofia e estratégia organizacional. Né? É a base, né, da filosofia, né, ela busca trabalhar a comunidade, né, direciona os esforços da polícia ao invés de buscar ideias preconcebidas, buscando junto à comunidade os anseios e as preocupações, né, do local, né, da sociedade local, para que seja traduzido em quesitos de segurança a serem tratados aí para se chegar à qualidade de vida local. Então, como a gente verificou já no conceito de polícia comunitária, é um princípio basilar, né, que busca trazer uma base para o tipo de policiamento, né, que é regido pela filosofia de polícia comunitária. A segunda é o compromisso da organização com a concessão de poder à comunidade. Ou seja, a polícia militar, né, as organizações policiais têm que ter uma confiança na comunidade, né? Os cidadãos eles devem participar, eles devem ser proativos, né? Devem ser parceiros da corporação. Né? Eles devem buscar, com essa proximidade com a polícia, né, ajudar na resolução dos problemas de segurança. E os órgãos públicos, né, como a Polícia Militar, devem aproveitar essa proximidade para buscar identificar os problemas e saná-los. Quando eu digo órgão público, né, já debatemos na aula anterior acerca do Conselho Comunitário de Segurança, né, não é atrelado tão somente à Polícia Militar, né, pode ser outros órgãos municipais, estaduais, independente da área. Né. A gente já verificou e debatemos francamente que a infraestrutura de uma área ela influencia na segurança pública local. Né. E a gente vai verificar mais para frente, já até tratamos um pouco acerca do triângulo para análise do problema, né, o famoso triângulo do crime, mas a gente vai analisar um pouquinho melhor posteriormente essa situação, em relação a alguns mecanismos que o Estado pode viabilizar para facilitar, né, a implementação da polícia comunitária. Nós temos aqui o policiamento descentralizado e personalizado. Esse policiamento ele se faz necessário, né, para que o policial esteja envolvido, né, com a comunidade, que ele conheça, né, a comunidade e que busque assimilar os seus problemas para que possa haver um acompanhamento, né, para que seja verificada a questão da solução dos problemas junto à comunidade,
a gente não pode tão somente ouvir a comunidade e tentar resolver sozinho a situação. A comunidade primeiramente deve clamar qual é o problema a ser resolvido, ou seja, deve priorizar qual é a situação a ser resolvida, tem que ser debatido, tem que ser analisada essa situação e verificar quais são os atores, né, que irão participar, né, da resolução desse problema que a comunidade pautou e levantou. Resolução preventiva de problemas a curto e a longo prazo. A ideia é que o policial não seja acionado pelo rádio, mas que antecipe a ocorrência. Então é importante elencar isso aqui. Isso se chama prevenção. Quando não se faz necessário o fato acontecer, né, o fato típico, ou seja, o crime acontecer. Né, a polícia ela tem, né, esse dever constitucional de buscar se antecipar ao crime. Né? Basicamente, esse princípio ele vem justamente trazer essa questão. Então, vamos continuar aqui. Nós temos, então, a resolução preventiva dos problemas a curto e a longo prazo, ou seja, tudo vai depender da complexidade do problema. Pode ser que existem vários fatores, vários aspectos que conduzam, né, a problemática levantada pela comunidade ser complexa, né, com a ação de vários outros atores, não só da polícia militar. Né? Então, tudo depende desse quesito. Ética, legalidade, né? Ética, legalidade, responsabilidade e confiança, né, são atributos, né, que todo policial militar deve possuir, né, deve ter, né, como fonte de trabalho. E quando se fala em policiamento comunitário, o policial ele tem que ter a confiança, né, na comunidade, tem que ser mútua a confiança também. A população deve confiar na sua polícia também. Né? Ou seja, é um contrato, né? Acaba se efetivando um contrato entre os policiais e os cidadãos, né? As quais o policial atende, buscando tratar o policial com respeito a todos, né? Um tratamento cordial, cortês, urbano, né? Então isso aí sempre é interessante ser mencionado, pautado. A extensão do mandato policial é um dos princípios que eu mais interesso, assim, por quê? Porque é uma autonomia que a organização policial dá para o policial militar, né, no nosso caso, na linha de ponta, né, que trabalha junto à comunidade. Então, vamos supor que você tenha, você, sargento, esteja trabalhando no seu setor de rádio patrulha, né, sempre trabalhando na mesma área, na mesma localidade, na mesma região, certo? E você verifica que os problemas acabam se repetindo, né, muitas vezes. Quando você tem na sociedade, na comunidade, já o aspecto próximo, né, da comunidade com as lideranças, né, já bem selecionadas, quando você já tem uma estrutura de polícia comunitária elencado na região onde você trabalha, você já vai verificar esses problemas, né, comunitários e você pode ter autonomia para trabalhar, né, se você tem uma chefia imediata que trabalha em cima desse princípio, né, de extensão do mandato policial. Ou seja, você acaba trabalhando de uma forma autônoma, com liberdade. Eu vou até grifar aqui porque é importante, ó. Autônoma e com liberdade para tomar decisões próprias, com iniciativa, desenvolver projetos comunitários, né? Só que você não necessariamente precisa pensar e já aplicar, né? A ideia é boa, não. Você precisa fazer alguns questionamentos justamente para saber se o projeto, se a ação que você vai implementar, ela é compatível, né, com a ação policial, né, com a ética, né, da corporação, né, com a legalidade, né, que então a gente verifica a parte ética e legal, né, a situação se está correto para a comunidade, né, ou seja, se vai atacar um problema que a comunidade já clama, né, já prioriza, então é correto para a comunidade? Faça essa pergunta. Para a segurança, é interessante, né, você aplicar alguma atividade, alguma ação, algum projeto, né?
É algo que você está disposto a se responsabilizar. Muitas vezes um projeto depende muito de corres, né? Correrias para levantar a logística e tudo mais, para contatos com os outros órgãos. Você muitas vezes vai ser um intermediador, né, de acesso a outros órgãos, né, juntamente com a comunidade. Né? Então, tudo isso, né, cabe a pergunta: você está disposto a se responsabilizar acerca da situação? Né? Quais são os riscos que pode se decorrer, né, de um projeto comunitário? Né? Você está disposto a responder? Está condizente com os valores da corporação? É importante isso aqui, porque se você for efetivar um projeto onde, infelizmente, os valores estão um pouquinho deturpados em relação ao que a corporação pregou como valor, né, automaticamente o teu projeto não está passível de ir para frente. Né? Então, veja que todas essas perguntas que você fizer, todas têm que ter a resposta sim. Caso contrário, né, você não poderá fazê-lo. Contudo, se todas as perguntas tiverem respostas positivas, você pode muito bem executar o seu projeto. Ajuda pessoas com necessidades específicas é natural, é básico, é basilar, né, do trabalho de polícia comunitária. A valorização da vida em relação a pessoas com maior vulnerabilidade. Né? Você tem os jovens, os idosos, né, as minorias, né, os deficientes, enfim. Né? Então, era o compromisso de atravessar um idoso na faixa de pedestre, ajudar, já é, né, uma obediência a esse princípio. Né? E a criatividade e apoio básico é um princípio que está muito atrelado ao mandato policial, porque o policial militar deve ter criatividade para executar as suas ações, os seus projetos, né? Tem que ter o apoio básico, a confiança, né, nas pessoas que estão na linha de frente da atuação policial. O mandato policial ele trabalha justamente isso, né? Frente ao gestor. Tudo tem que ser feito com sabedoria, experiência, né? Então, as abordagens criativas, né, muitas vezes podem solucionar problemas complexos e também muitas vezes a, a criatividade pode tornar uma ação simples, né, para resolver problemas que em tese possam ser complexos. Né? Então, só o fato de você colocar a iluminação em uma via pública que não tem, pode ser que você consiga resolver problemas criminais na região. Então, assim, tudo depende da maneira como se executa. Quando você verifica um terreno baldio, né, onde você tem uma quadra de esportes abandonada, né, onde você tem uma região que é frequentemente utilizada por usuários de droga, de entorpecentes, se você faz um estudo minucioso sabendo que dentro desse público você tem jovens e crianças que já participam desse ciclo, você implementando um projeto comunitário de futebol de salão, né, certinho, você pode suprimir, né, essa problemática que, diga-se passagem, não é tão somente de segurança pública, também é de saúde. Então, tem que trazer os demais órgãos também na área da saúde para poder ajudar, né, não só a parte de esporte, cultura e lazer, mas também, né, a parte da saúde. Então, veja que os problemas eles são correlatos, eles são coligados. A mudança interna ela é relativa a exigir, né, uma mudança integrada da organização, né, ou seja, do público interno. Né? Então, ela vem tratar sobre os cursos, né, os currículos, as matrizes curriculares obedecidas em âmbito nacional, né, como a gente está verificando aqui no nosso curso, né, a Diretriz Nacional de Polícia Comunitária, por exemplo, né, e de uma projeção de mudança se verifica aí de 10 a 15 anos, uma mudança de mentalidade da tropa. Tudo isso depende da forma como a corporação implementa, né, o assunto de polícia comunitária na sua grade curricular de formação. No âmbito da Polícia Militar de Rondônia, a gente tem, né, na carga horária dos cursos de formação de soldado, por exemplo, né, a disciplina de gestão integrada e comunitária. Muitas vezes muda-se o nome, né, filosofia de polícia comunitária, mas é por conta dessa mudança de
de diretriz, né, no âmbito nacional. Então, a Polícia Militar de Rondônia, ela obedece, né, toda essa parte de matriz curricular estabelecido pelo Ministério da Justiça, e aí implementa-se essa disciplina nos cursos de formação, não só de soldado, como de cabo, de sargento, né, como os senhores estão revendo aqui agora, e até mesmo no ingresso de oficiais combatentes, né, também administrativos e de saúde, por exemplo. E a construção do futuro, né, é um princípio que deve se oferecer à comunidade um serviço policial descentralizado e personalizado, né, já vimos isso, né, em princípios anteriores, né, então veja que é coligado, né, aos princípios, onde a ordem deve ser imposta de fora para dentro. Né. As pessoas devem ser encorajadas a pensar na polícia como um recurso a ser utilizado. Então aqui, ó, recurso a ser utilizado para ajudar a resolver problemas atuais de sua comunidade. Ou seja, a comunidade já tem que usar a polícia como uma metodologia, uma ferramenta de trabalho para resolver, né, os problemas da sociedade, mas não sendo ela 100% a mentora de uma mudança. A mudança ela tem que ser feita mediante a atuação de todos, tá, em primeiro plano. A polícia ela é um dos atores inseridos dentro desse cenário de formação de conselho comunitário de segurança, de associação de bairro. Então, a polícia militar ela deve atuar como um dos atores, né, da mudança e deve aproveitar isso para buscar resolver os problemas de segurança pública, não necessariamente por intermédio da ação policial, mas sim por intermédio de projetos comunitários também, né, dicas de segurança, né, muitas vezes o conhecimento ele não chega para a comunidade, então a corporação deve fazer a sua parte nesse sentido para repassar a informação para a comunidade. Então, é um trabalho em conjunto. Então, aqui são os 10 princípios de polícia comunitária, né, comentados devidamente, né, não do jeito que está na apostila, mas aqui é um bate-papo, né, que estamos buscando ter, né, o professor tutor com você, aluno. Cabe salientar que essas videoaulas gravadas, elas são bate-papo, né, eu sei que não há a interação de dúvidas, mas os senhores podem fazer no chat da disciplina, ok? Certo, senhores, então vamos aqui, continuando, né, os nossos estudos, vamos trabalhar um pouco sobre a gestão pela qualidade na segurança. Essa gestão pela qualidade, ela está coligada, obviamente, com os princípios e é uma base fundamental para uma empresa atingir as suas metas, né, os seus objetivos. E no âmbito da polícia militar não é diferente, né? A gente busca trabalhar a polícia militar como uma empresa privada, né? Quem é o cliente da polícia militar nesse caso? É o cidadão. E qual é o produto que a polícia militar oferece? É segurança pública. Então, assim como toda empresa, né, a polícia militar possui os seus níveis estratégicos, os seus níveis de execução, né? Como aqui nós vemos por meio do sistema de gestão para se atingir as metas, se verifica, né, que toda empresa tem o seu nível institucional, o tático e o nível operacional, certo? Dentre esses 3 níveis que a gente verifica, a gente tem no nível institucional, ou seja, ou nível estratégico, né? Muitos falam nível estratégico, mas aqui no nosso material didático trabalha nível institucional. A missão do nível institucional ou estratégico é trabalhar por intermédio de metas, né? Ela estipula as metas que a empresa deve atingir. Aí, dependendo do período, a meta pode ser anual, a meta pode ser mensal, independente. Ela viabiliza planos, né, formula, né, as estratégias para se atingir as metas. E aí chega-se no nível tático. O nível tático ele desdobra essas metas. De que maneira? Por meio de diretrizes. Então, o nível tático ele busca construir diretrizes para se atingir as metas previstas no nível estratégico.
E aí, chegando no nível operacional, que é a linha de ponta, vamos assim dizer, você tem aí o nível operacional que vai trabalhar para poder atingir as metas da empresa. No âmbito da Polícia Militar, né, o nível operacional se dá, né, com os sargentos comandando as aeropatrulhas, né, o patrulheiro, o motorista. Né. Então, no nível operacional, você tem essa parte do cumprimento das metas, né, estipuladas no nível estratégico. E aqui nós temos um plano de ação que é adotado pelo nível operacional. O plano de ação ele vem com o propósito de fazer com que o policial militar ele possa analisar, né, como é que tem sido feito, né, o trabalho, né, se o trabalho está gerando resultados que a empresa está almejando. Né, então é interessante a gente trabalhar com esse plano de ação, né, o ciclo PDCA. Como a gente está verificando aqui, o ciclo PDCA trabalha justamente um plano de ação, né, que o nível operacional vai atuar para poder chegar nas metas do nível estratégico constitucional da empresa. Então, senhores, aqui nós temos a primeira fase, né, do ciclo PDCA, né, que é o planejamento. Né? O planejamento é o quê? A definição de metas, os métodos que permitirão atingir as metas propostas. Então, essas duas fases são do planejamento. O do significa executar. Então, quando a gente trabalha nessa né? Então, quando a gente trabalha nessa fase, nós já estamos buscando treinar o efetivo, buscando a coleta de dados, né? E executando para que a gente possa chegar no limiar de execução do planejamento. Ou seja, a execução compreende as tarefas previstas na etapa anterior, que é do planejamento, e na coleta dos dados a serem utilizados na próxima etapa. Então, verificamos aqui que o do, né, em inglês executar, a gente busca, né, verificar a execução para se chegar à definição das metas do planejamento. A próxima fase, né, é o resultado da tarefa executada, né, é o check, ou seja, o controle. Essa etapa aqui, a terceira etapa, ela vem com o intuito de se comparar o resultado alcançado com a meta planejada, considerando-se os pontos da verificação do trabalho, se está sendo realizado conforme padrão, né, verificar se os itens de controle correspondem com as metas. Né, então, tudo isso aqui é importante para quê? Para analisar se a execução está sendo bem feita e se tem atingido, né, as metas da empresa na primeira fase do planejamento. E a última etapa, que é a etapa corretiva, né, é a etapa chamada action, né, que consiste em atuar no processo de função dos resultados obtidos, verificando os 3 passos a seguir. Se o trabalho desviar do padrão, né, tomar as ações corretivas. Né? Ou seja, verificando aqui que a ação de execução não está contente da empresa para atingir suas metas, deve-se atuar novamente para que, de forma corretiva, as metas possam ser cumpridas. Se o resultado estiver já no padrão, busca-se outras metas para se cumprir. E também, caso as metas não estão sendo atingidas, verificar também as causas, o porquê. Né? Tudo isso aí tem um propósito para se analisar e verificar. E quando a gente fala no ciclo PDCA, né, só para elencar o que está na apostila, nós temos aí um método de análise de solução de problemas. O método de análise de solução de problemas é um método chamado pelos japoneses de Kessei Story, né, como a gente está vendo aqui no nosso título.
E ele é fundamental para a melhoria, né, na produção de bens, né, ou prestação de serviços. Então, a gente verifica que o MASP, né, ele é muito similar ao PDCA, ao ciclo PDCA. É um procedimento de sequência lógica, né, cujo objetivo é buscar resolver os problemas e atingir as metas, né, estipuladas num planejamento específico. Ele vem aqui numa lógica de localização à causa fundamental dos problemas. Ele mapeia soluções possíveis. E aí, na parte de execução, busca implementar soluções. Posteriormente, avalia se os resultados das mudanças ocorridas com a implantação. E, por fim, a padronização das ações, certo? No caso de mudança ter sido efetiva, ou revisão das ações, caso a mudança não tenha surtido o efeito desejado. Então, veja que toda essa parte aqui do MASP é muito similar ao ciclo PDCA. Partindo agora no âmbito da segurança pública, como prover a segurança pública, né? Nós temos aí no decorrer da história o uso de algumas estratégias de policiamento que acabam divergindo em relação à polícia comunitária, à filosofia de polícia comunitária, indo na contramão, né, em relação à execução de um policiamento tradicional. O policiamento tradicional, ele nada mais é do que a execução, né, de um serviço policial sem proximidade com a comunidade, certo? Então, o mundo policial já trabalhou muito, né, com essas experiências policiais, e no decorrer da história você tem aqui o início, né, da estratégia com o combate profissional do crime ou policiamento tradicional, ou seja, somente o controle do crime. Uma polícia meramente reativa, onde não tem proximidade alguma com a população. É tão somente a polícia responsável pela execução do serviço, só ela entende de segurança pública, né? E é uma estratégia de policiamento arcaica, uma estratégia de policiamento que hoje, em relação à nossa Constituição, à nossa Carta Magna, né, é uma estratégia de policiamento que é vista como exceção. Né? Hoje, as polícias do mundo trabalham de forma preventiva e não enfatizando, né, a repressão, colocando a repressão como principal ponto, a principal estratégia de policiamento, como era feito nesse combate profissional. Então, o combate profissional do crime, ele tem como objetivo principal o controle do crime pelo esforço em baixar as taxas criminais, certo? Então, aqui você tem o esforço em baixar as taxas criminais. Vou colocar aqui, então, esforço na baixa das taxas criminais. Contudo, todavia, a gente não tinha não era feito um estudo minucioso, né, acerca da estratégia adotada, né, acerca da análise do problema, da mancha criminal. Né. Então, acabou sendo uma estratégia obsoleta com o tempo, acabando surgindo o policiamento estratégico. O policiamento estratégico ele já vem com o objetivo de sanar essa dificuldade que o combate profissional do crime estipula. Ele vem com o propósito de controlar o crime e buscando analisar de maneira mais de perto os problemas, né, verificando estatísticas, né, buscando aí resolver, né, os problemas de segurança pública de maneira ainda não próxima da comunidade, mas buscando aí estratégias para descobrir, né, as causas do problema para atuar com um foco direto de repressão no controle do crime. Então, o controle do crime ainda é a missão principal da polícia. Né? Ainda é visto a repressão como prioridade nesse sentido. Altos investimentos orçamentários de pessoal, né, compactuam nesse tipo de policiamento.
E com o tempo foi se verificando que não adianta você investir tão somente em viatura, em recursos humanos, né? Porque no decorrer da época dos anos 50, salvo engano, principalmente nos Estados Unidos, esse investimento maciço acabou não gerando os resultados de redução da criminalidade. E aí pensou-se no ponto preventivo, pensou-se no policiamento orientado para o problema. É um tipo de policiamento mais próximo da comunidade, onde a comunidade já participava um pouquinho, né, iniciou um pouquinho a participação da comunidade para discutir, debater os problemas da comunidade junto com o policiamento, junto com o policial que está na linha de ponta nas ruas. Polícia comunitária, né, já é mais próximo da comunidade, né, já tem toda a estrutura, né, do policiamento preventivo, a proximidade com a comunidade, já reconhece que o cidadão ele tem um poder de decisão para identificar os problemas da comunidade e, principalmente, o serviço de segurança pública ele é ofertado para o cidadão, ou seja, o que a população informar de problemática, né, a Polícia Militar vai ser um dos atores aí que com certeza farão com que as soluções desses problemas levantados possam ser colocados aí à tona de melhoria, para que a qualidade de vida seja alcançada. Então, enquanto o policiamento tradicional mantém um certo distanciamento da comunidade, a polícia comunitária defende um relacionamento mais estreito com a comunidade. Uma maneira de controlar o crime, né, reduzir o medo, garantir a qualidade de vida, como já mencionado. Então, aqui são as 4 estratégias de policiamento, né, aqui já explicando um pouquinho acerca de cada uma. Né, então, como já dito, e até mesmo para fins de revisão, o combate profissional do crime, ele vem para se ter o controle do crime, como sendo a missão central da polícia e somente da polícia. As unidades são centralizadas, definidas mais pela função do que geograficamente, né? Ou seja, tinha uma carência estatística. Altos investimentos, né, como já estipulado, orçamentos e pessoal. Né? As principais tecnologias operacionais incluem a utilização de patrulhas motorizadas. Esse é o combate profissional do crime e o policiamento tradicional. Como já verificamos, o policiamento estratégico ele vem com o propósito de resolver os pontos fracos do policiamento profissional no combate ao crime e permanece ainda o objetivo da polícia em controlar o crime. O estilo administrativo continua sendo centralizado, ou seja, somente a polícia decide e define, e por meio de pesquisas e estudos, as patrulhas são direcionadas, né, para melhorar o seu emprego. Mas o policiamento estratégico já reconhece um pouquinho, né, que a comunidade pode ser um importante instrumento para auxiliar a polícia, mas ainda não é, o foco principal, né, do trabalho preventivo da polícia. A ênfase, né, nos crimes são daqueles de grande vulto, né, os indivíduos aí atuando em delitos com associações criminosas, né, narcotráfico, entre outros aí. Policiamento orientado para o problema. O seu objetivo inicial é melhorar a antiga estratégia de policiamento profissional, né, ou seja, o policiamento tradicional. Né. Policiamento orientado para o problema, ele vem para atuar na solução de problemas específicos levantados pela comunidade, tais como relacionamentos frustrantes, grupos desordeiros, ou seja, muitas vezes o problema pode não ser tão complexo. O problema pode não ser tão complexo para ser resolvido e é priorizado pela polícia. Ou seja, foi-se o tempo que a polícia priorizava somente as situações de grande vulto, os crimes de roubo a banco, tomada de refém. Hoje, a polícia ela trabalha para a solução de pequenos problemas que podem se tornar grandes problemas se não forem analisados. Então, é uma estratégia, o policiamento orientado para o problema, que implica em mudanças estruturais na polícia, né, aumentando a discricionalidade dela, né, o aumento do contato com a comunidade, né, a capacidade de decisão, o policial deve ter autonomia, né,
E o policiamento orientado para o problema desafia o policial a lidar com a desordem, as situações, né? E deve fazer esse quesito aqui junto com a comunidade. E a polícia comunitária, por fim, né, uma atividade prática da polícia comunitária, né, o policiamento comunitário, enfatiza a criação de uma parceria eficaz com a comunidade. Né? Isso aqui tudo já analisado e verificado nos princípios comunitários. Então, você vê no policiamento comunitário as instituições como família, escolas, associações de bairro trabalhando, né? Trabalhando junto com a polícia. Os policiais são incentivados a estreitar os laços com a comunidade. Então, você tem essa proximidade maior da polícia com a comunidade. Então, verifique que as estratégias de policiamento do passado, em relação ao que se tem hoje, foi se aprimorando, né, fazendo com que a polícia chegasse mais próximo da comunidade. Mas aí vem a pergunta, Major, será que então que polícia comunitária não se aplica à repressão, então? Quer dizer, então, que polícia comunitária é tão somente a prevenção? Não. Polícia comunitária, quando necessário, estritamente necessário, se tem a repressão, obviamente. Uma desordem pública flagrada, a polícia vai ser acionada e, não sendo resolvido mediante conversa, o uso progressivo da força está aí para que, por meio, né, da dignidade da pessoa humana e dentro dos limites, né, da dignidade da pessoa humana e direitos humanos, possa ser resolvido o problema, certo? Então, aqui é um diagrama que ajuda a gente a entender essa situação. Você tem a polícia comunitária que contém o policiamento orientado para o problema, o policiamento estratégico e o combate profissional ao crime. Então veja que hoje o policiamento, o combate profissional do crime, ou o policiamento tradicional, está inserido dentro da polícia comunitária, sim. Mas não deve ser visto como uma regra. Né? Hoje a regra é a prevenção e não a repressão. Ok, senhores? Então aqui a gente dá por encerrado, né, a nossa aula, a gente trabalhou muita coisa, né? Trabalhamos muita coisa, mas eu creio que nesse bate-papo, nesse vídeo, a gente conseguiu resolver um pouquinho, né, com certeza, algumas dúvidas que possam ter sido geradas no decorrer da leitura do material didático. A gente espera que os senhores estejam estudando, né, resolveram o primeiro questionário que a gente já executou, né, e que a gente possa aí continuar construindo conhecimento que ainda tem caminho, né? Até o começo de maio, né, a nossa disciplina continua. Então, na próxima aula nós vamos tratar um pouquinho sobre os mecanismos do Estado que favorecem a implantação da gestão integrada e comunitária, certo? Então, frente a esse tópico aqui, nós vamos trabalhar um pouco acerca desses mecanismos, de que maneira, né? Algumas partes a gente já deu uma pincelada aqui nessa aula, então vai ser muito fácil os senhores entenderem, certo? Então, até a próxima aula e bons estudos a todos.